Oi, pessoal, eu sou a Vivi Mascaro e esse é o Vina Vivi, o espaço para quem gosta de pensar diferente. Primeiro, eu vou agradecer aos meus patrocinadores, a Sapori, que é uma empresa do ramo de alimentação que transforma cada momento em uma experiência incrível. A Bolt Energy, que está inovando no setor de energia. A minha nova parceira Mulheres Positivas, que realiza um trabalho fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres. E a M. Checon, que é responsável por esse cenário lindo que eu tô adorando, inclusive, tá? E hoje a gente vai ter uma conversa imperdível com Cici Freeman, a mente brilhante por trás da modernização e expansão da Granado e Febo. Cici, diretora de marketing e vendas e mãe de três, vai nos contar sobre como inovar, resgatar um legado e conquistar o mundo. Vamos lá? Cici, que delícia de ter aqui. Obrigada, é um Agora prazer, aqui a gente Vivi. vai conversar. Eu Vamos. quero que assim que você conte como a Granado entrou na sua vida. Bom, meu pai comprou a empresa na véspera do meu aniversário, então Nossa. exatos 31 anos atrás. E foi daí que começou, a gente brinca até em casa que é quase como se fosse o quarto filho, porque eu lembro como se fosse ontem, ele passou a noite toda naquelas época, não era assim tão fácil como hoje em dia você comprar uma empresa, né. Dificílimo, né. Dificílimo. Eram portugueses, né? Exatamente. E, curiosamente, meu pai é inglês, Uhum. e ele foi contratado, ele trabalhava em banco, e ele foi contratado para vender a Granado, pelo neto do fundador do senhor Granado, Carlos Granado, e ele acabou se apaixonando pela história, porque ele não conhecia, como ele não é brasileiro ou não é carioca, acho que para o carioca conhece. Conhece. Então todo mundo que ele falava: "Ah, você conhece essa marca?", todo falava: "Nossa", tinha uma história para contar, um amor afetivo, aquela coisa de: "Ai, meu avô usava o polvilho antisséptico", ou tinha uma história da avó. E aí ele viu ali um potencial, até que um dia ele falou: "Carlos, você venderia para mim?", porque na época as pessoas queriam comprar ou o talco ou as drogarias, mas Entendi. ninguém queria comprar tudo, porque tinha medo, achando que tinha algum esqueleto ali que quando comprasse. E aí o Carlos Granado falou sim, e dali, virou um pouco a história. E como era junho, de 94, logo depois veio o Plano Real, que estabilizou a economia E e deu certo. e deu certo. E é ali que começou, acho que a minha história com a marca, Sua onde trajetória profissional também, né. Não, na você já verdade eu vinha de comecei aqui banco, como como cobaia, cobaia. porque na verdade ele começou a levar os produtos para casa, a gente experimentar, e daí foi. Aí quando eu tinha 18 eu fui fazer faculdade fora, Uhum. e assim, sempre amei cosmético, então eu Ah, eu lembro adoro que também, gente, essa área é muito gostosa, né. muito, eu adoro. Pra mim, de tudo que eu faço no meu trabalho, é a parte que realmente eu tenho um carinho, porque eu acredito que a qualidade, ela realmente vai fazer com que você fidelize aquele Com consumidor. certeza. Então, adoro experimentar, testar, e eu voltava de férias com um monte de coisa, e meu pai falava: "Mas aonde a gente Aonde vai a gente vai vender vender isso? isso?". Não, porque Você na época era pesquisava, né, você era a pessoa que ia pesquisar, que ia ver produtos praticamente, praticamente. de certa forma. E aí, depois que eu me formei, eu já tinha trabalhado em banco de investimento, que me deu uma base, porque eu estudei economia e ciências Uhum. políticas, mas eu tinha essa paixão pelo produto. E aí, fui trabalhar numa empresa pequena, trabalhei em 2, de cosmético, fazendo a parte comercial, marketing, até que uma das minhas chefes me chamou para ir, ela estava se mudando para Chicago para trabalhar na Ulta, que é praticamente a Uhum. concorrente da Sephora nos Estados Unidos. Ela ia ser compradora e meu pai falou: "Não, eu tenho um projeto aqui, você pode vir, sei lá, 3 meses", que a então diretora de marketing estava se mudando, e aí ele queria só que eu assumisse, assim, uma transição. E aí E você 21 ficou anos depois eu tô aqui, que você esse tá proje no marketing e em vendas ainda, é isso? isso, na verdade, a gente começou fazendo o projeto das lojas, o projeto do rebranding, que foi Uhum. tudo junto, Junto. e daí foi. Aí hoje Gente, são mais de 100 lojas, mais de 800 produtos. mais de 100 lojas, você assumiu em 2004, né? Eu Em dois mil e foi quatro, mais ou menos. foi 10 a foi ele comprou em 94, eu fui trabalhar com ele em 2004, E então quais 21 foram os anos. maiores desafios que você teve para modernizar, né, para uma marca que é tão tradicional, sem perder a essência da marca? Então, acho que o que foi muito legal foi que a gente começou a trabalhar, o primeiro projeto foi esse do rebranding. E quando eu morava em Nova York,
tinha escrito aquelas histórias que parecem que são mentira. Meu pai recebeu uma carta, ainda carta escrita, de um designer que morava em Nova York, chamado Jérôme Bernard, e ele já tinha trabalhado com Laura Mercier, Kiehl's, Bigelow's, várias Uau, marcas sei. legais, falando que tinha vindo ao Brasil, que tinha visto os produtos na farmácia e que adoraria trabalhar com a gente. E como na época eu estava nesse vai e volta, afinal era só 3 3 meses o meses, né. ele falou: "Ah, por que você não vai lá conhecê-lo?" E eu adorei, ele acabou vindo para o Brasil e a gente trabalhou em fazer como se fosse o portfólio, né, porque a gente tinha produtos que acho que estão no banheiro de todo brasileiro, como o polvilho Total. antisséptico, Polvilho é uma coisa que, assim, é um é o clássico. clássico. Tinha o sabonete bebê líquido, que hoje Maravilhoso, é meu filho usou muito, carro-chefe da inclusive. empresa, líder de mercado, só que as embalagens eram completamente diferentes, a logo diferente, então ele ajudou a gente a olhar nos nossos arquivos o que que a gente tinha de diferente, a fazer todos, assim, quais são os nossos pilares que a gente chegou à conclusão que era a qualidade, o fato de ser uma empresa carioca, tradicional desde 1870, foi ali que a gente adotou o farmácia com PH. E aí dali a gente começou a fazer esse portfólio de produtos, então foi ali que começou a gente ver de fato o que que era o diferencial. E aí dali começou uma das coisas foi: "Bom, onde a gente vai apresentar esses produtos?", porque a farmácia vai querer só best-seller, os Claro. icônicos, e aí o nosso escritório ficava em cima da onde a empresa tinha sido fundada na 1º de março, então a gente resolveu dar uma repaginada na loja, a gente ainda tinha os armários originais, e foi daí que começou esse projeto que de formiguinha em formiguinha E que agora a gente chegou a cresceu e mais de tem 100 essa lojas. identidade visual que é tão né, você olha, você já Já sabe que é bate o Granato. olho e já sabe. Tem muita diferença, né, essa coisa das embalagens, né, das cores. É porque o nosso grande medo eu acho que muita gente é tradicional, mas como se manter contemporâneo, então Exato. trabalhando com ele, a gente tem a arte do polvilho que é super icônica e tradicional, Muito. mas cores super vibrantes que vão fazer o produto se destacar na E prateleira. modernizar também um pouco, né. Isso, Tem pra fragrâncias todos, atuais, porque senão ninguém quer o mesmo perfume de 100 anos atrás ninguém quer, né, a não ser que seja um ícone como o odor de rosas da Febo que não Ah, pode mexer de não jeito pode nenhum. mexer gente, né, esse você não vai mexer que você Esse vai é o arrumar uma desafio, encrenca, né. porque as legislações Todo mundo usa. vão mudando e algumas ingredientes vão sendo banidas, e aí a gente tem o desafio de não mudar. De não mudar. É. Agora tem Granado, você tem a Granado, a Febo e a Care. A Care, a Granado, desde mil Desde oitocentos e setenta, depois em 1998 a gente adquiriu a fábrica da da Febo. Febo em Belém, com uma joint venture com a Sara Lee. Em 2004 a gente comprou deles a marca e a Febo Inteira. passou a ser 100% nossa, e agora, no início do ano, final do ano passado, em dezembro, a gente adquiriu a Care, que é uma marca de clean beauty, Uau. que tá em Sephora, começou digital, é uma história super Conta bacana. pra gente um pouquinho da Care. A Care é uma marca que une beleza e skincare, então todo skincare embeleza e toda a beleza tem um pouco de ativo de skincare. Foi fundada pela Luciana e a Paty, que se conheceram querendo meio que, fazer uma marca brasileira de clean beauty, elas ganharam um prêmio da Sephora, estão agora em todas Em as todas Sephoras do Brasil. E a gente entrou agora no momento para a gente poder ajudar a multiplicar, porque a gente tem fabricação própria, a não, gente tem toda a distribuição é uma coisa logística, gigante, é. distribuição, Mas então elas continuam então? elas continuam com a gente, mas a gente adquiriu a Adquiriu a empresa. empresa. Maravilhoso, né. Agora olhando pra trajetória da Granado, qual foi o momento de maior virada na empresa que você acha que na sua percepção? Eu acho que, é difícil dizer, né, mas eu acho que realmente esse Esse rebranding, rebranding. porque eu acho que foi num momento onde muitas marcas começaram a ver assim: "Ai, quero atingir, sei lá, classe C, classe D", e a gente realmente acreditou em fazer um produto, como no caso da linha bebê, que fosse acessível a todos, mas com uma qualidade superior, e onde a pessoa, assim, é um produto mais caro da gôndola, mas a gente também está oferecendo um produto diferenciado. Diferenciado, com E eu acho que é certeza. um pouco o que acontece Não agora acho com tão a muito mais caro, sabia, do que coisa de nenê?
É, Assim, ele ele é acaba mais que sofisticado. mas eu acho que com isso as pessoas começaram a ver a qualidade, porque Claro, os eu também pediatras acho. começaram a Exato. recomendar, a gente fez parceria com várias maternidades e com isso a gente foi ganhando a confiança. E eu acho que com essa confiança as pessoas foram começando a querer experimentar os outros produtos da marca. Então veio a linha Pink, com as cerinhas, os esmaltes, que rejuvenesceu a marca. Que as lojas acho que foram uma grande virada, porque com quase 800 SKUs, Nossa, não dá para você ter gente, tudo num imagina, 800 cliente. tipos de imagina, é. Mas com isso as pessoas começaram a vir na loja e ver a gente como uma marca presenteável. E aí eu acho que a É super grande presenteável, sabia? Eu muito. sempre dou. Aquele creme de pé Aham. é o melhor creme É de o pé que Pink. existe. É, Assim, é exatamente. só assim, então você vai pra qualquer lugar que você ande um pouco a mais ou que, sei lá, eu tenho mania de creme. Esse do pé, ele sabe, tá na minha bolsa aqui, eu não ando sem. Eu É passo é na mão e no pé. É até muito engraçado, porque eu tive até recentemente com ela, mas eu acho que uma das grandes viradas quando a gente fez a linha Pink, foi exatamente pensando em rejuvenescer. E eu lembro que na época a gente ia entrar na Daslu, e a gente teve uma reunião com a Eliana até, e aí a Marcela entrou, e na época ela era assim, Bebê. É, adolescente, e aí ela: "Ai, da Granada", e ela sacou a cerinha, a e eu cerinha é falei assim: maravilhosa. "Gente, se tá na bolsa dela, acho que a Ah, gente claro, tá acertando". eu e todas as minhas amigas, a gente é viciada no creme de pé. É, Usa até pra mão, as manteigas, né, que você falou são sim. maravilhosas, o cheiro. Eu acho que assim, hoje em dia a gente foi crescendo e eu acho que o projeto da internacionalização também aí foi uma outra virada, porque teve esse do rebranding, teve a abertura de loja própria e depois o internacional. E o internacional acho que realmente ajudou a gente a mostrar que o nosso produto tem uma qualidade, que lá fora ele está lado a lado com grandes marcas que o brasileiro, o mundo Claro. admira. E começou a também dar pra gente a oportunidade de trabalhar com perfumistas renomados internacionais, porque deu pra gente um Um outro um patamar, eu outro acho, patamar. né. Então tem sido, eu acho que não é uma coisa, São várias, mas mas eu acho que é essa e eu acho que a gente lá atrás quando montou a estratégia, acho que a gente acabou seguindo muito. Meu pai sempre me ensinou a visão longo prazo. Eu acho que eu sempre falo que a visão longo prazo de hoje em dia é muito diferente do que a os que tiros longos, né, é. são mais E a gente tá falando de 21 anos e as pessoas às vezes acham que, 6 meses, agora a imagina, Rhodes, que a Hailey, né, incrível o que ela fez, mas gente, gente, isso mas é essa é quase que um em 1.000.000, é exatamente, assim, é acertar na difícil loteria. exato. E a gente resolveu seguir essa visão, manteve essa estratégia, então para todo mundo da empresa fica muito claro o que que faz sentido, o que que não Mas eu faz. acho legal, porque a Granado é a Granado, ela não tem uma Isso. pessoa que seja a cara, sabe, a cara Não, dela, é ela, entendeu. É mais difícil você construir uma marca assim, ou do total. que você ter uma influenciadora, sei lá, uma pessoa assim que é a marca da pessoa, entendeu. Eu acho que é Sim. é Até porque diferente. eu falo, a Granada, as pessoas: "E agora?" Eu falo: "Gente, a Granada já viveu alto em 151 anos, já viveu guerra Tudo. mundial, Nossa, pandemia, já pandemia. viveu de tudo". A pandemia foi bem incrível pra você, que eu li bastante isso, Sim, é. mas eu acho que por conta disso, acho que ninguém, eu sempre falo pra todo mundo, ninguém é insubstituível, Não, nem o senhor Granado não, e nem a gente. O que a gente tem como desafio é não ser a pessoa que depois destrói esse legado, né, a exato. gente tem que continuar Ah, não dá construindo. pra destruir. É. Agora, com mais de 100 lojas no Brasil e expansão global, quais os próximos grandes sonhos pra Granado? Conquistar o mundo é o limite, né? Eu acho que o projeto de fora, ele enriquece ele claro, nunca imaginei quando eu comecei a trabalhar com meu pai que hoje a gente estaria abrindo lojas em Nova York, Gente, Paris, Paris eu fui na loja, Lisboa. incrível. A gente agora recentemente está no verão todo com uma instalação, uma pop-up na A Samaritaine, Samarité, fica que é até assim, a final de coisa mais linda, agosto, que né? tá assim lindo. E é muito legal poder levar um Brasil que verdadeiro, que não é caricato, para fora. Então só isso já é quase que um sonho. Mas ao mesmo tempo, cria uma nova possibilidade de você de fato estar vendendo o Brasil para fora, Exato. de você ter vendas em uma outra moeda. Então é uma nova etapa, né.
Então e claro, como eu falei, ajuda também a gente aqui. E dá muito orgulho saber que tudo que a gente vende é feito no Brasil, feito no Maravilhoso. Rio. Isso é o grande negócio, Então acho né. que o grande sonho é esse, é continuar essa construção. Hoje a gente só tá com a linha de perfumaria da Granado, mas a gente vê potencial com o Febo, que agora a gente tá abrindo novas Ah. lojas, que mostram um Brasil diferente da Granado, que Uhum. a Granado é muito carioca, mas a Febo é do Pará, então é um outro Brasil, e a Care também. Então tem muitos Tem muita sonhos, mas coisa tem é muita tudo coisa para longo acontecer. prazo, então não é aquela coisa de um dia para o outro, mas Agora o que que você acha que a gente pode esperar dessa união da Care com a Granado e com a Febo, né? Eu acho que muitos lançamentos, a gente tem Muitos, muita é? coisa legal, tanto em Dá um skincare, acho spoiler. que mais acessível, então alguns dos queridinhos, a gente tem um glow, eu vou te mandar tudo, hein, Vivi. Olha, me manda porque eu uso, hein. Eu já Tá. vou fazer propaganda, porque eu sou aquela lá que fica o dia inteiro Vou te mandar, mas a gente tem, os produtos best sellers, agora a gente vai estar também expandindo a distribuição, então não vai a Care ela é muito presente no sudeste, então a gente vai estar e também abrindo lojas, que então não vai mais Hum. ser digital, Não então vai mais ser digital. e a Própria loja da primeira vai Care ser mesmo. até aqui um quiosque no JK, que abre no Uau! final de junho. Ai, que legal, É, gente. Nossa, que legal, né, essa é, expansão toda. a gente Já tá já bem ela tá em contente. Paris também, né, Ai, eu imagina. torço que sim, porque eu acho que Claro que vai estar. skincare brasileira vai fazer muito Vai sucesso lá fazer fora. muito sucesso. Agora a gente sabe que você é mãe de 3 meninas. 3 meninas, gente? Quantos Então, anos, ô Cici? 11, 9 e 3, não A preciso idade do nem meu. dizer que são as como eu fui cobaia do meu pai, elas São são cobaias de todas da porque hoje em Care, dia já vão crescer com essa geração é muito antenada em muito. Eu tudo. tenho um menino só, filho, não tenho filha mulher, Aham. mas eu tenho uma sobrinha. Eu sei que elas, com essa idade Piram. novinha, já estão pirando com essa coisa de E como a Care é clean beauty, assim, pode usar. pode usar, então isso eu fico também mais tranquila. E E elas eu vejo que já é uma coisa que elas têm a preocupação de saber se pode ou não usar, são então eu super acho que essa vaidosas, porque cresceram com todos os perfumes, né, com cheirinho, geração imagina, gente. a mais velha já tem até a linha dela de perfume que ela criou na escola, um projeto com as amigas. Ai não, gente, é muito fofo. Sabe que meu filho outro dia me pediu pra comprar perfume, olha Mas aí. a geração Você de acha que é 12 meninos, anos já começa? as meninas estão muito no skincare e make, e Olha, eu menino achei com perfume e skincare também, então se prepara. gente, É. ele me falou: "Mãe, me leva pra comprar perfume", eu falei: "Oh, Leva na eu vou Granado. levar na Granado". É, porque eu falei: "Gente, aonde eu vou levar o me", porque também senão não adianta você colocar perfume francês, né, em É, menino. Eles têm que, né, descobrir o que eles descobrir o que eles gostam. gostam. E É, ele vê no TikTok. Então: "Ai mãe, o Gabriel exatamente. Medina usa o perfume tal". Eu falei: "Não amor, você vai ter que ter o seu cheiro. Vamos procurar, né". Agora, qual é o seu principal conselho para as mulheres que sonham em empreender, assim, e né, pode ser coisa familiar ou coisa não familiar, mas qual que é o seu grande conselho? Pra pessoa ter uma trajetória assim como você teve? Eu acho que é realmente focar num produto que tem uma qualidade, mas que Hum, também tem um diferencial, sabe. Porque eu acho que às vezes as pessoas se prendem: "Ai, todo mundo tá fazendo isso, então tem que fazer também". E aí você vê as coisas ficando meio iguais, né. Então eu acho que tudo igual, tudo um copiando o igual. outro, a E realidade é e eu essa. acho que é você realmente ver um diferencial. Então, por exemplo, a gente ficou muito nessa coisa da tradição e o colorido que eu mencionei, e a gente começou a trabalhar com o acervo que a gente tem todo digitalizado, mas também artistas brasileiros. E com isso a gente vê que quando a gente agora tá fora, a gente se destaca pelo colorido, por ser Eu diferente. acho maravilhoso aquele rosa é lindo, Então, eu acho que é um pouco isso, é não ter medo de ser de ser diferente. diferente, É. né, e de ousar. Porque eu acho que às vezes a gente quer entrar numa caixinha e aí vira mais do mesmo. Exatamente. E como que você divide o seu dia com a você trabalha no No escritório, escritório todo dia você vai para o escritório? todo dia. E E agora aí com fora, e aí agora viajando? todo dia Porque viajando não tem uma também. segunda, né, uma Cici número 2. Ainda não, mas quem sabe, né, com essas 3 ou quem sabe os Poxa, meus irmãos seus ajudam irmãos ajudam, também. né. Agora ao longo desses 21 anos Hã. na Granado, qual foi a maior lição de liderança que você aprendeu? Eu acho que foi essa que eu mencionei do meu pai de longo prazo. Eu acho que e também de quando você tem uma ideia, fixar nela, porque é muito fácil às vezes você achar que, eh, "Ai, talvez não tá dando certo porque o mercado tá indo de uma direção".
E eu acho que também uma das coisas que o meu pai sempre falou é a linha final sempre ser positiva e a gente reinvestir no Reinvestir. negócio. Então, a gente cresceu, mas a gente reinvestiu quase tudo, ter margem boa para reinvestir, então hoje a gente fabrica tudo e isso dá para a gente um diferencial gigante, porque a gente consegue ter uma agilidade, uma flexibilidade para fazer mínimos pequenos, mínimos grandes, então a gente fabrica desde às vezes 1000 unidades de um produto até os milhões de unidades por dia de um Do sabonete sabonete. Febo ou É, sabonete líquido bebê. Então isso pra gente dá uma flexibilidade, mas isso foi uma construção, né, não é claro. uma coisa que às vezes, infelizmente, se você fica na mão de um fornecedor ou você não vai ter essa agilidade para poder responder, né. A pandemia isso foi Como essencial foi a pra pandemia gente. para vocês? Na pandemia a gente cresceu, É, eu curiosamente, porque vi. como a fabricação era nossa, a gente teve muita agilidade para focar no sabonete líquido que virou produto de Produto é, necessidade, eh, também a gente conseguiu fazer um sabonete não, desculpa, um gel antisséptico etc. muito rapidamente, então com isso, a gente foi, Pelo se menos não teve adaptando. prejuízo. Não, as lojas aqui acabaram Ah, sofrendo mais, mas também a gente continuou investindo em lançamento, o montou venda online por é forte? WhatsApp, online, depois da pandemia deslanchou. Olha, Hoje a gente está com pick-up em loja, ship from store, com isso foi ganhando uma agilidade bem grande, e é a área que mais cresce na empresa. a pandemia ela ajudou bastante gente a, né, a ir para esse lado do digital, da internet, porque às vezes eu, por exemplo, não comprava nada se eu não Ah, eu visse. também. Hoje em dia eu sou Agora completamente viciada em completamente, eu online. fico fuçando. É até ruim, né, É horrível, gente, à noite, quando tá sem sono. Putz, outro dia eu comprei cada besteira. Gente, comprei um negócio de colocar no olho, quando eu vi, ai, olha, aqueles pets, meu Sim. olho ficou desse tamanho, eu falei: "Gente, você não pode comprar essas coisas e tentar descobrir". É, não, tem que ser de marca É, boa, mas não é, tinha, não achava. sim. Agora, quais são as tendências do mercado de beleza que mais te animam? Ou que você acredita que terão grande impacto nos próximos anos? Eu acho que com a Care, a questão de clean beauty, acho que a Granado sempre teve isso do DNA, a gente foi, pioneiro em não testar em animais, nossos produtos não têm Ah, isso é importante, e parabenos, não tem. a gente tem refil de grandes produtos como o sabonete líquido bebê, mas com a Care já é um outro é quase que um outro a gente está aprendendo com Aprendendo. eles o próximo patamar, então a gente vê, tantas possibilidades, tanto de skincare, de maquiagem, então eu Tá super tô bem animada. animada. E com os perfumes, essa questão também de estar trabalhando agora com perfumistas que são perfumistas premiados lá fora, os nossos Uau! perfumes lá fora estão ganhando prêmios, Vai eh vir pra cá? né, o quê? Os Os perfumistas? perfumistas vêm. Eles vão no nosso escritório, a Que gente vai lá, é massa! muito legal. Gente, eu queria Eh conhecer um perfumista assim. nossa, eles são pra você ter ideia, eles são pouquíssimos no mundo, acho que são Uhum. em torno de 100, cento e poucos. Eles decoram todos As as fragrâncias? as ingredientes e eles criam da cabeça deles os acordes, e Que é uma coisa! memória muito diferente. São artistas, mas que com nariz, não do jeito que o artista pinta, Pinta, é como eles se eles pintassem com o nariz, é são muito artistas incrível. nossa, que É incrível, muito, eles são pessoas sempre interessante. muito interessantes que amam arte, música, realmente Que é muito legal. especial. E aí criar com eles então é um É privilégio. muito bom esse universo, né, a É. gente que não sabe. Agora e o ESG? Qual o papel da sustentabilidade e da responsabilidade social? Então, eu acho que é exatamente esse é o próximo passo. Acho que cada vez mais a gente usa pé verde, refil, e eu acho que essa parte de descarte, então isso a gente até publica todo ano o Uhum. nosso relatório de sustentabilidade, ele fica disponível online, então é bem interessante para quem tiver curiosidade. E além disso, a gente tem todo o outro lado, que a gente tem muito orgulho que todos os produtos, com exceção de um ou outro, tipo lenço umedecido ou esmalte, é Olha, feito na nossa fábrica em Japeri, que tem o índice mais baixo, de IDH do Rio, é o município, né, mais uhum. pobre do Rio, e hoje a gente é o maior empregador lá, Quanto tempo que é do Rio? É uns 40 40 minutos, minutos, tá. 1h15 dependendo, e só isso já é um Tá super. na roda, hein, gente, 40 é super fábrica, 45 minutos. E
outro orgulho, e aí eu acho que totalmente, graças ao meu pai, hoje mais de metade da liderança da empresa é feminina. Gente, que maravilhoso, A gente sim, teve até um sim. jornalista que foi lá visitar e falou que nunca viu no escritório tanta mulher, e é Isso aí veio do verdade. seu pai? Veio dele, mas porque ele acha que assim, ele sempre achou que mulheres elas são mais multitarefas, mais rápidas, Entendi. e aí, o que eu acho mais bacana é que não foi uma coisa planejada, que eu acho que hoje tem que ser, né, Uhum. se a empresa não tá ali, mas Alinhado. foi uma coisa muito de então a gente tem exemplos de pessoas que começaram, por exemplo, a nossa diretora de varejo, ela começou como vendedora, ela escrevia rótulo quando a gente ainda tinha a farmácia Que de legal. manipulação. A nossa gerente de RH, diretora financeira, contadora, chefe de produção na fábrica, controle de qualidade, eu. Então assim, Gente, tem muita mulher, trade, todo mundo, então é muito poxa, bacana. um exemplo, né. E aí até me perguntam: "Nossa, mas como é que é? Você se sente como mulher?" Eu falo: "Gente, eu só percebo que eu tenho esse privilégio quando às vezes você sai da bolha do dia a Do dia a dia dia. e vai para algum evento, né, mais, profissional, assim, que você olha e fala: "É, realmente, apesar de ser cosmético, tem muito homem na liderança, nas li". Muito, muito. A gente ainda a realidade é essa, a gente não É, pode, né, se gabar, porque tem muito homem, realmente. tem. Agora, se você pudesse dar um conselho pra Cici de 14 anos, vai, que acabava de ver a Granado entrar na sua vida, qual seria? Ah, eu acho que é um sonho, né, o que eu vivo hoje. E é até engraçado, porque nessa época não só a Granado entrou na minha vida, como até o meu marido, eu conheço ele desde os 15 O anos. quê? Mas você conheceu ele aonde, gente? No Rio, ele era amigo, assim, de amigos, a Quer dizer, gente você não começou namorou nessa época, mas era muito amigo. E aí depois quando eu voltei com 24 anos para o Rio, ele me mandou uma mensagem assim, achando que eu ainda morava nos Estados Unidos. "Nossa, quanto tempo, estava pensando as pessoas que eu não vejo há tanto tempo, saudade". E aí, não só a Granado entrou na minha vida, como ele. E aí que muitas vezes quando legal. perguntam, né, aquela clássica pergunta: "Nossa, mas como 3 filhas e tal", eu acho que é também muito você escolher a pessoa certa pra te Com dar esse apoio. certeza. E ele te apoia super, porque pra resolver Muito. até pra, né, pra meiar aí o trabalho, porque o mais difícil é a E presença, eu né. acho também que você tem que ter alguém que tem os mesmos valores que Sim, isso é você, essencial. porque senão, mesmo casado ou separado, o que for, senão as crianças deitam e rolam, né. Deita e rola. Mas vocês têm essas conversas mais profissionais e tudo? Ele não trabalha com você, né? Não, mas ele trabalha de dentro até do nosso escritório. Entendi. E aí então acaba que ele é o meu coitado, né, o ouvido dele fica desse tamanho, mas eu acho que tanto eu, meu pai, a família toda, ele é o nosso Conselheiro. conselheiro, É claro, não é exatamente. da família, não dá pra gritar, né, não dá pra brigar, que é o marido da filha ainda. Gente, que engraçado esse escritório, né? É, é. Agora, qual que é a parte mais gratificante que você tem, assim, no seu dia a dia, no trabalho na Granado? Eu acho que é uma coisa muito única da empresa, como a gente fabrica tudo, eu acho que tudo parte de uma ideia, e essa ideia virar uma realidade, eu acho que isso mostra como quando a gente quer e tal, e corre atrás todas as etapas, Exato. você concretiza isso. E aí quando você vai na fábrica, ou você vê pessoas usando os produtos e voltando, ou você vê todas essas pessoas que têm tanto orgulho de trabalhar na empresa, é quase uma família, É uma sabe. família. E são muitas pessoas que estão lá há muitos anos, que foi, assim, o primeiro emprego, então também é muito interessante você ter um mix de uma geração nova que entra, porque a empresa está crescendo, com muitas ideias, e você tem quase que a voz da sabedoria com a tradição, A né. Então tradição. eu acho que isso é muito E vocês gratificante. se dão super bem, você e seu pai no dia a dia? Apesar de que assim, quando um dos maiores desafios, É que ele eh modernize? não, eu acho que um dos maiores desafios no passado, antes de eu entrar, que hoje falando: ele tá há 30 e eu há 20, ele teve 10 anos que ele estava ali Sozinho, sozinho. é. E aí eu acho que o grande desafio fui eu chegar e filho fala tudo, não tem filtro, né. Não, E às não vezes tem a gente nada. não quer Não ouvir tem nada, tudo, né. nada, nada. Não quer, ninguém quer, né. Então eu acho que foi um desafio tanto para ele quanto para mim, de tentar diferenciar
falar de trabalho no trabalho, porque também final de semana pro resto da família, né, Entendi. ninguém Ninguém aguenta. aguenta. Ele me mandou embora 2 vezes, eu sempre conto essa Não, conta pra história, mim. porque, assim, a gente foi Imagina, almoçar gente. domingo, Como ele falou: "Olha, você tá despedida?" a gente foi almoçar domingo, alguma coisa de trabalho, ele não gostou, no dia seguinte ele me chamou e falou: "Olha, você está despedida", e aí eu fui embora, e Você assim não pediu pra ficar, não, aí 2 semanas depois ele pediu pra eu pra você voltar. voltar. Quer dizer, gente, você nem assinou o papel. Não, porque na verdade quando eu comecei, eu não tinha nem o Nem o papel papel. assinado, né, Mas hoje você é registradinho? total, CLT. Agora se ele quiser mandar embora, Ele vai ter que pagar, né, pelo menos pagar o aviso prévio, te avisar um tempo antes. total. Vai ter que assinar alguma coisa pra você não poder trabalhar em nenhum outro Ai, lugar não parecido, não compete. compete, isso que eu ia te falar. Hoje ele tá mais ferrado. Bom você já conversar com ele. Agora, pra gente fechar, quais as principais novidades e lançamentos da Granado e Febo e Care, que vocês trarão pra nós nos próximos Então, meses, acho que a além das que já grande mencionaram? novidade de Care, que agora Care vai estar cada vez mais presente no físico, então acho que A isso vai primeira ser pop-up agora no na ver JK. é loja fixa mesmo, é um quiosque, e logo depois a gente isso é em agora final de junho, e em seguida a gente vai abrir, se eu não me engano são 2 lojas no Rio, uma no Rio Sul e uma no Rio Design Barra, e aqui em São Paulo uma no Jardins e tem uma também em Campinas, é. Jardim mas vocês têm no CJ também, no shopping? Aí é Granado. É. É. Então Care a gente vai ter Maravilhoso, esses, tem muita novidade de produto, mas a gente tá como tem muito ingrediente, matéria-prima importada, a gente tá meio sem a data exata, então não posso dar spoiler, mas eu te mando, Eba! assim que tiver. Febo, a gente tá também com um projeto novo de loja, que a gente fez uma flagship agora no Rio, e agora a gente vai começar a também reformar todas as lojas da Febo com essa nova identidade que tá linda, que tem tudo a ver Hum. com Pará e diferencia bastante de Granado, onde a gente também, exalta os nossos ícones, então tem edições especiais de odor de rosas, do limão siciliano e perfumes novos também. E Ai, limão Granado siciliano é muito bom, gente. e Granado, a gente algumas lojas que eram menores, a gente e com alguns pontos, que eram um pouco mais diferenciados, a gente tá reformando e estão virando perfumaria como as lá de fora. E muitos perfumes novos, a gente Gente, tem uma manteiga e um esfoliante que eu olha estava aí, gente, mencionando essa eu antes, vou comprar, acho que já vou comprar online, que tem a opção que Boss eu adoro, Carioca, que coisa para o bem deixa inverno ele bem é feito com açúcar, é uma fórmula eu já experimentei uns 3, maravilhosa. não deu, tá. Bom, Então espero que não, essa assim, de coisa de porque esse frio ele realmente ele ele resseca a destrói, pele, né. E então tem esse e tem o iluminador que Ai, o também iluminador é eu adoro também, que vou perfumado, pro verão, já tem que levar, e né. muitos perfumes novos que a gente tá lançando a cada 2 meses praticamente um novo perfume, porque é tanta coisa boa que vem Gente, que que coisa. é, Bom, tem que ir na loja pra fuxicar, né, pra ver sim. tudo. Ai, Cici, foi uma delícia te receber aqui. Obrigada. Espero que você volte mais pra contar todas as Quando novidades a pra gente gente, tiver né. mais novidade eu Você volto. volta, tá. Ô Cici, quem você acha que deveria sentar aqui na minha cadeira? Quem Ai, você indicaria? bom, eu não posso deixar de mencionar a Luciana e a Patrícia que as fundadoras da Care, elas têm uma história linda, mas que eu vou deixar para elas contarem para você. Olha, você já passa tudo pra mim? Passo, pode deixar. Bom, se vocês gostaram, vocês compartilhem, deixa o seu like e os seus comentários. Obrigada.